reportagem está até aberta aqui da Folha de São Paulo e trata sobre esse assunto, né? A cerimônia sobre o 8 de janeiro tem petistas, comandantes e ausência de cúpula do Congresso. Ficou faltando, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, por mais que já esteja aí nos seus últimos instantes ocupando essa função, o próprio Rodrigo Pacheco não foi. E aí eu vi mais cedo o Thales Faria aqui no UOL, que entrou em contato com a equipe do Davi Alcolumbre, que estava em compromisso lá na sua cidade, também não foi. Porque a avaliação que muitos trazem é que viram nesse evento do 8 de janeiro, apesar de ser um evento em prol da democracia, viram nesse evento uma espécie de já abre alas para 2026, com um tom muito mais político no sentido de eleitoral, né, de pró-Lula 2026, digamos assim, do que pró-democracia. É uma visão de alguns, tá? Não sei se os nossos colunistas concordam, eu quero ouvi-los na sequência aqui para ter exatamente esse momento. Aqui está aquele instante que todos saíram e foram ali fazer uma festa meio que improvisada. Estou vendo aqui, né, na tela, trazendo aqui, estou vendo a Janja, o Lula, a Geraldo Alckmin, a esposa dele, me parece que o AGU, Bruno Dantas, o Rogério Corrêa, que é deputado do PT, ao lado dele a Maria do Rosário, também petista, a ministra Margarete Menezes da Cultura, outros políticos também ligados ao PT, a própria ministra dos Direitos Humanos, né, a Macaé Evaristo, enfim, aqui do lado esquerdo está a ministra que é ligada às contas, né, e aos contratos que são firmados. Esqueci o nome dela agora, meu Deus, me deu um branco aqui, que é ligada mais à área econômica, ao ministro Haddad, a Tebet, já eu lembro. Ela tem pouco falado aqui. Confesso que eu ainda não conversei com essa ministra aqui ao longo da edição. Ao lado dela está aqui a deputada Benedita da Silva. Enfim, são algumas pessoas mais ligadas mesmo ao Partido dos Trabalhadores ou ao governo Lula nesse mandato. Sakamoto, você viu mais um ato pró realmente democracia, né, contra o golpismo, ou um ato político do presidente Lula? E digo isso porque estava assistindo o começo do discurso, eu falei que foram dois momentos, e na primeira parte ele falou bastante sobre ele próprio, né, sobre o passado dele, sobre as lutas que ele enfrentou, sobre o câncer que ele enfrentou, salvo engano, mais de uma vez, sobre a questão do avião, não é, que teve que ficar sobrevoando com um motor só para gastar combustível, que ele também teve uma preocupação com a vida dele, quando ele bateu a cabeça num acidente recente, né, doméstico, que também teve que passar por procedimentos cirúrgicos, depois quando achou que estava recuperado, fez mais um ali por precaução. Ele falou bastante sobre ele próprio, né, sobre o que ele já enfrentou até aqui. E aí, Sakamoto, tua avaliação? Eu acho que as duas coisas elas não são dissociadas, o Diego. Um ato político e um ato do 8 de janeiro, o ato do 8 de janeiro para a democracia é um ato político, né? Acho que a questão é se é um ato eleitoral, né? Político é. Aliás, se você não tem como fazer um ato contra um golpe de Estado de forma não política, né? A pergunta é Não, se ele eu digo tem assim, uma mais no sentido de fazer uma propaganda eleitoral. do eleitoral já dele para 2026 mesmo. Político não tinha como não ser, Não, né? mas é isso que eu tô. Não, sim, por isso que eu coloquei. Político é. Ele não, ele é, ao mesmo tempo, ele tem pitadas fortes eleitorais, tem elementos fortes eleitorais. Agora, para entender o processo, agora a gente tem que dissociar algumas coisas, né? Eu acho que é relevante. Eu acho que, pelo que eu conversei com o pessoal, a ausência do. Não importa o que eles disseram, o que importa é o que representa, que inclusive alguns dos assessores deles comentaram. Tem muito mais a ver a ausência das cúpulas da Câmara e do Senado com a eleição do começo do ano que vem para as mesas diretoras do que qualquer outra coisa. Antes de 2026 tem a eleição para a presidência da Câmara e do Senado e da mesa diretora, né, no começo do ano. E tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, que são os principais candidatos e devem ser eleitos, né? Eles, na verdade, para tanto, eles prometeram mundos e fundos para todos os lados. Eles prometeram para a base do governo de que conversaram com eles com relação a essa preocupação do trâmite da ideia de anistia, mas também conversaram com o bolsonarismo, que também é forte nas duas casas, para também, e prometeram. Então, se eles fossem para um ato como esse, passaria uma mensagem para essa base bolsonarista, né,
de que eles, na verdade, estariam apoiando. Ah, então peraí, você não falou que eu toparia colocar em votação a questão da anistia mais para frente, que veria, você já está assumindo um lado, etc e tal, isso ia dar um rebu desgracento. Então, melhor o pessoal, todo mundo fica fora, tudo, ninguém entra no meio, exatamente para não contaminar a eleição no começo do ano. Eu acho que é mais importante do que 2026 é o início de 2025, né? Então é melhor não comprar. Ah, mas não é importante comprar, dar uma declaração, deixar claro que apoia a democracia, etc e tal. É importante. Só que aí que tá. E aí tem uma questão que é bastante tostines, na verdade. O que vem primeiro? Porque é o seguinte, o ato acaba sendo também um ato eminentemente petista, né, governista nesse sentido, porque você não tem a presença significativa de outras correntes políticas. Muitas dessas correntes políticas passaram os últimos dias falando para a mídia, plantando, etc. e tal, falando: olha, a gente não vai porque vai ser um ato governista. Só que o ato governista ele acaba sendo governista de fato pela ausência significativa de qualquer outro ator. Caso contrário, se tivesse a presença significativa de outros atores, talvez o ato teria sido diferente em si, talvez o discurso do Lula teria sido diferente em si, porque estaria Lira, estaria um monte de gente lá no meio. Então, o que acontece? O que cria o quê, na verdade? Isso é o interessante. Acaba se tornando um ato. Aí eu acho que as duas coisas confluem. É claro que, se depender do governo, o governo adoraria fazer um ato mais governista, mas o ato, de fato, se torna governista por conta da ausência desse outro pessoal. E esse pessoal está ausente, e eu não acho que. Não é nenhuma questão de estar ausente pensando em 2026, estão pensando no início de 2025. Exatamente no início de 2025. Né? Agora. E eu acho que o Lula, por fim, essas declarações do Lula, gente, e eu acho que a gente tem que. O pessoal vai me bater, mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: o Lula 1 e o Lula 2 não é o Lula 3. O Lula, primeiro, o Lula sempre gostou de falar, é um excelente orador, é um orador inteligente, etc e tal. Né? Agora, ele, na verdade, não é o mesmo Lula dos dois primeiros mandatos. É um Lula mais cansado, é um Lula que opera já numa fase diferente, né, de discurso e tudo isso mais. A gente comparando os discursos daquela época e de agora é diferente. É um Lula mais cansado, é um Lula que muitas vezes já apertou uma tecla, dane-se, eu vou falar mesmo, eu vou fazer, etc e tal. E aí eu acho que isso, na verdade, tem que ser pego. Eu não acho que muito. Tem uma parte que é claramente eleitoreira, mas tem uma parte que é o Lula falando da vida dele e aproveitando a audiência. Sabe? E esse Lula tem aparecido com mais frequência quando ele vê uma audiência que é favorável a ele, tem aparecido com muito mais frequência no Lula 3, nesse Lula do vou falar mesmo que fiquei preso 15, 80 dias, perdi a esposa, perdi isso por câncer e tal, eu vou falar, não tô nem aí, do que aconteceu no Lula 1 e no Lula 2. Né? Então eu acho que também tem essa diferença da pessoa em si entre os dois momentos. E você, Raquel, você já até mencionou um pouco, mas eu quero te ouvir com um pouco mais de profundidade, né, do discurso do presidente Lula. Ele chegou a mencionar ali, chamou o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, de Xandão, né, num tom de brincadeira, que agora ele vai ser conhecido assim, quer queira ou quer não. Tem toda essa questão do judiciário. O presidente do STF, por exemplo, não estava lá, né, o ministro Barroso, assim como os presidentes da Câmara e do Senado. Então, quando o presidente Lula chama o ministro Alexandre de Moraes de Xandão, ele apela para essa figura, ele está claramente chamando para polarização, né? O ministro Alexandre de Moraes ele ganhou esse apelido e esse apelo de defensor da democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal teve sim, é muito importante reconhecer isso, esse papel de defensor da democracia num momento em que a Procuradoria-Geral da República se omitiu, em que o Congresso Nacional vergonhosamente se omitiu. Só que depois disso, o ministro Alexandre de Moraes também tem muitas críticas a várias atuações dele. Então, ele é uma figura hoje divisiva. No momento em que o presidente Lula chama isso, dá voz a isso, ele vocaliza isso, não adianta, você não vai se livrar desse apelido de Xandão. Ele está chamando para essa polarização eleitoreira. Então, ele reforça esse caráter do ato. E aí, como o Leonardo muito bem colocou, né, é difícil saber o que vem primeiro, mas você só consegue, o que você consegue enxergar como analista político é o quanto o país está polarizado num ato como esse,
que não deveria ser dessa polarização extrema. Porque, vamos pegar uma pesquisa Quest que saiu dias atrás. A maior parte dos brasileiros, inclusive eleitores de Jair Bolsonaro, discordam da quebradeira dos prédios dos três poderes. A maior parte dos brasileiros, majoritariamente, não apoiaria um golpe de Estado. Só que os políticos têm muito receio da impressão que vai passar. Então, assim, nem Arthur Lira ou Rodrigo Pacheco, que estão de olho na eleição da Câmara, estão de olho depois nas suas perspectivas eleitorais para frente, querem dar uma impressão de que estão fechados com a esquerda, e nem o presidente Lula quer abrir mão de dar uma polarização eleitoreira para o ato. Então, você perde a oportunidade de fazer um ato que devia ser profundamente democrático e de união do país, e se transforma num ato mais eleitoreiro.